Fala galera vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. E é o seguinte, vim bater um papo com vocês, falar um pouco sobre Vasco. E o diretor esportivo do Vasco da Gama, o Admar Lopes, conversará em Istambul sobre a transferência de Carlos Cuesta e Jean Onana. Lopes foi quem conseguiu a transferência de Onana do Lille para o Bordeaux. Isso eu não sabia, fiquei sabendo ontem à noite, então ele já se conhece. Deve dar certo essa negociação aí, por já se conhecerem. Agora, a situação do Carlos Cuesta, o Spartak Moscou atravessou essa negociação e está tentando seduzir o jogador com um salário mais alto aí. O Galatasaray aceitou a mesma quantia que o Vasco tinha oferecido e aí deixou para que o Spartak Moscou resolvesse com o jogador. Agora, essa situação de convencimento, né? O Spartak ofereceu um salário maior do que o Vasco tinha oferecido e deve melar essa situação aí da vinda do Carlos Cuesta, beleza? Muitos já estavam dando como certa negociação, mas não. Eu já tinha informado aqui no canal que não tinha nada certo ainda, só tá certo depois que assina, não tem jeito. E tá aqui, ó, deixa eu voltar, falar sobre o Brasileirão. Hoje tem Brasileirão, rodada 20. Beleza? Fluminense pega o Fortaleza, que deve ir com time misto visando a Sul-Americana. Empatou com o Vélez, se eu não me engano. 0-0 aqui no Brasil. Então tem que ir com força máxima lá na Argentina, né? Para pegar o Vélez. Deve ir com o time reserva. Então o Fluminense deve conseguir esses 3 pontos aí. É uma situação até que é bom pra gente, né, essa derrota aí do Fortaleza. O Ceará pega o Bragantino, que tá dando ruim no Bragantino, tava bem, agora tá perdendo para todo mundo. O Ceará deve conseguir aí uma vitória, um empate. O Vitória pega o Fortaleza, que é um jogo dos desesperados, né? O Fortaleza, o Vitória com 18 pontos, Juventude ali 14 pontos. Se vencer, passa o Vasco. Olha a nossa situação, hein? O Sport deve pegar o São Paulo aí misto ou reserva. São Paulo tem um jogo importante também pela Copa do Brasil, se eu não me engano, na quarta-feira. E é isso. O Corinthians pega o Bahia. Aí fica difícil mensurar qual vai ser o resultado. E tá aqui, ó. O Vasco pega o Santos amanhã às 16 horas no Morumbi. 50 mil ingressos vendidos. Então vai estar lotado, né? O clássico aí do... Aliás, o confronto de Neymar versus Coutinho, né? São amigos de muitos anos. E vamos ver o que vai dar. Espero que o Coutinho se sobressaia. Espero que dê Vasco. Tá aí a nossa tabela. Do 14º para baixo. Santos 21 pontos. Grêmio 20. Vitória 18. Vasco 16. Fortaleza 14. 15. Juventude 14. Sport 9. Olha só. O Sport pega o São Paulo. Deve ser um mistão entre São Paulo. Se vencer, vai a 12. Fica a 4 pontos do Vasco. Olha só, já se aproximando. Para quem dava o Sport como rebaixado, se vencer o São Paulo amanhã, volta para a briga. Olha só, hein? E o Sport não tá jogando mal, hein? Não tá vencendo, a vitória não tá vindo, mas foi garfado aí contra o Palmeiras e tem, acho que contra o Cruzeiro também. Aliás, o Cruzeiro não, o Cruzeiro amassou. Foi contra outro time aí, foi garfado umas 2, 3 vezes. Faltou sorte em outros jogos, ou seja, era para estar com mais pontos, está jogando bem. E esse técnico que chegou agora também deu uma sobrevida ali, né? Tá com uma dinâmica boa. E é isso, não podemos dar mole. Tá aqui a situação, já passei tudo. Vou deixar agora o vídeo do Coutinho falando sobre o jogo de amanhã, o Neymar também, beleza? O Garone falando sobre o Luan Cândido, que o Vasco, muitos estão acreditando que o Vasco vai contratar, mas outros estão falando que foi apenas uma sondagem, ele só fez uma consulta, né, para caso venda o Piton, deve ter feito algumas consultas aí. E é isso, beleza, rapaziada? Fique com Deus. Tamo junto, muita fé. Curte, comente, compartilhe. Valeu, dá aquela hypada aí, dá essa moral. Coloque nos comentários aí o que vocês acham de cada situação, cada negociação do Vasco, cada ponto que eu levanto aqui. Coloca a opinião de vocês aí, é importantíssima a opinião de vocês.
Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. Teve uma semana larga, né, difícil, com muitos jogos normalmente, então a gente teve bastante tempo de trabalhar, uma semana positiva e a gente vai para o jogo com bastante trabalho, bastante carga de trabalho, para cada vez estar mais confiante, então foi uma semana muito positiva de treino. Um reencontro muito bacana, o que eu falei para ele quando ele voltou para o Brasil, que aqui para o Brasileirão um privilégio muito grande ter ele aqui. A gente é amigo, mas claro que quando a bola rolar domingo lá é cada um defendendo o seu, dando o seu melhor. Acho que vai ser um bom reencontro. A gente jogou junto bastante tempo, mas é isso que eu falei. Domingo cada um defendendo o seu. Encontrar meu amigo dentro de campo é um sentimento de muita felicidade. É um cara que eu sempre torci, sempre admirei, mesmo jogando junto. Por muito tempo, a gente se conhece desde pequeno. Ele é meu amigo, mas espero que o Santos possa ir vencer. Cândido poderia chegar para ser exatamente um jogador para formar dupla com o Cuesta. Luan Cândido não é alto, talvez igual o João Vitor, tem 1,84 m, mas é um jogador mais alto do que o Cuesta e que é forte nesse jogo aéreo. Inclusive, no último Campeonato Brasileiro, ele foi um dos zagueiros, ele ficou entre os 15, se eu não estou enganado, entre os zagueiros com maior média de jogos aéreos vencidos na competição, no Campeonato Brasileiro, jogando ainda pelo Red Bull Bragantino. Mas não é só isso. O Luan Cândido é um jogador formado como lateral esquerdo, que já jogou de ponta esquerda, inclusive, e que nas últimas 2 temporadas foi recuado para jogar como zagueiro. Ele é um jogador que tem qualidade para sair jogando também. Falei aqui do Cuesta, que tem qualidade para sair jogando, o Luan Cândido também. Até mais, talvez, principalmente em relação à bola longa. O Cuesta é mais aquele cara do passe de segurança, aquela bola mais curta. O Luan Cândido é o cara da bola longa. Aliás, o Luan Cândido é esse jogador, desde a época de lateral, ou ponta, quando jogou no Red Bull Bragantino, ou um ala, né, por ali, que chega muito bem de trás para finalizar. Bate muito bem de média distância, tem uma bola parada muito perigosa. E jogando como zagueiro, ele usa essa qualidade dele para as bolas longas, que pode acionar exatamente Andrés Gomes, jogador que foi anunciado oficialmente como reforço do Vasco, que tem como sua principal característica velocidade. E o Diniz tem como estilo de jogo, né, atrair o time adversário, fazendo essa saída mais curta, muitas vezes depois utilizando uma bola longa para acionar um jogador de velocidade. Então a gente pode ver, inclusive, essa dobradinha, caso realmente se confirme a contratação do Luan Cândido, essa dobradinha funcionando. Diagonal do Luan Cândido para a velocidade do Andrés Gomes. É uma possibilidade. Mas fato é que o Luan Cândido, pelo menos para mim, é uma boa opção. Todos esses nomes que você disse, não são, pelo menos de nome, pelo nome, não são melhores do que os jogadores que o Vasco tem. Então eu não vejo que o Vasco vai melhorar. Eu não tenho essa expectativa de que o Vasco vai melhorar com essas contratações. E acho que é um grande desperdício. Acho que o Vasco, de novo, vai jogar dinheiro fora. Assim como fez com o Maxime Rodrigues, com Jean Davi, assim como fez com Barros, né? O volante. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Eu acho que emprestou o atleta para o América Mineiro de graça. O atleta ficou lá 6 meses, 5 meses, 4 meses, não sei quantos meses exatos. E agora o Vasco pagou R$500 mil para trazê-lo de volta. Então, quando a gente começa a discutir aqui as contratações, e eu não olho ali, não vejo nomes assim expressivos, até o Luan Cândido teve boas participações, bons jogos com a camisa do Bragantino. Mas os demais, Carlos Cuesta e Andrés Gomes, são apostas. São jogadores que não são pretendidos pelos gigantes, e o Vasco, que é um gigante, está abrindo as portas para ver se eles vêm, performam, arrebentam, aqui caem nas graças da torcida e possam, de alguma maneira, nos ajudar a sair dessa incômoda posição que é a zona de rebaixamento. Então, assim, eu acho que é muita incompetência, né, para quem gastou valores muito expressivos, né, em algumas janelas, 2 muito mal feitas pelo Pedrinho, outras 2 muito mal feitas pela 777.
Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.